E o Corinthians fez contato com o Anderson Talisca, vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história. Falo também sobre a vitória do Flamengo contra o Chelsea, garantindo recordes de audiência para a TV e também para o streaming. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os brasileiros no Super Mundial de Clubes. Você sabia que os 4 brasileiros são líderes dos seus grupos? Quero contar agora sobre uma resposta de Guardiola. O técnico do Manchester City foi perguntado se treinaria um time na América do Sul. A resposta, abre aspas, por que não? Muita coisa boa na história do futebol veio da América do Sul, especialmente Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai. Os melhores jogadores são de lá. Hora de falar sobre o Flamengo, que tem garantido excelentes índices de audiência e recordes para a TV e para o streaming. A vitória do Fla por 3-1 contra o Chelsea, nessa sexta-feira, garantiu a maior audiência para a Globo e para a Cazé TV, que são responsáveis pela transmissão. A Globo registrou 35 pontos de média e 37 pontos de pico, de longe a maior audiência com o futebol na atual temporada. Importante registrar que na Cazé TV foram 4.900.000 aparelhos conectados de forma simultânea para Flamengo e Chelsea. Nenhum outro jogo envolvendo o brasileiro ou qualquer outra equipe nessa competição registrou números tão altos, tanto na Globo, em TV aberta, quanto no streaming na Cazé TV. Queria perguntar para você qual jogo mais te marcou até agora no Super Mundial. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que, a partir de 1º de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, 2 dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. A discussão, na minha concepção, não deveria ser se o futebol brasileiro está perto do futebol europeu, porque não está, gente, não está. O grande problema é esse, é achar que o desempenho dos brasileiros nesse Mundial faz com que todo mundo pense que o futebol brasileiro vai muito bem, obrigado. Não, não vai muito bem, não. Pelo contrário, se não tivesse a quantidade de defeitos que tem no futebol brasileiro, a gente poderia estar ainda mais perto dos europeus. E quando eu falo isso a arbitragem do futebol brasileiro é horrível. Os gramados que são jogados aqui no futebol brasileiro, da Série A à Série C, são terríveis. As viagens, o calendário é horrível. Aqui se joga a cada 2, 3 dias. Lá no Mundial eles estão jogando a cada 4 dias, é óbvio que isso faz a diferença. Então o debate tem que ser, imagina se a CBF valorizasse mais o produto dela. Como a gente estaria mais à frente, mais perto dos europeus? Igual o Felipe Luiz falou ontem, existe a elite no futebol europeu. E a gente está muito distante dessa elite. Não adianta você achar que por conta da vitória do Botafogo, vitória do Flamengo, o bom jogo do Fluminense contra o Borussia, a gente está perto. Não, a gente não está perto da elite.
O debate, pelo menos, tem que ser, na minha concepção, imagina se a CBF melhorasse o conteúdo, como a gente não estaria melhor atualmente? Esse é o debate. E não adianta com desculpinha de calor, reta final de temporada, isso não existe. Os times brasileiros estão indo bem porque fazem por onde? Porque tem bons jogadores, bons treinadores, e a gente precisa valorizar mais o nosso futebol brasileiro. Dito isso, galera, vamos falar de Flamengo. O técnico do Sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, pediu demissão e vai retornar a Portugal. O que aconteceu? Ele estava aí há menos de 3 meses no comando da equipe do Flamengo, do Sub-20, mas ele está com um problema muito sério envolvendo um familiar dele. Eu não posso dar mais detalhes. A pedido da própria pessoa que me contou isso, falou: Vene, ele está com um problema muito sério em Portugal, ele precisa voltar urgentemente para Portugal, ficar perto da família, ele não podia mais ficar longe da família. Então ele conversou com a diretoria do Flamengo, com o José Boto, e o Flamengo teve uma postura maravilhosa, segundo essa fonte, porque entendeu toda a situação, porque é algo muito sério, tá? Envolvendo um familiar do Nuno Campos. Inclusive, fica aqui minha energia positiva para que tudo fique bem o mais rápido possível. Então, ele vai deixar o Flamengo junto com o seu auxiliar, o Gonzalo Cruz, e agora o Flamengo está no mercado em busca de um treinador para o Sub-20. Quem vai definir quem será o substituto do Nuno Campos é o Alfredo, que é o coordenador, auxiliar ali do José Boto no dia a dia do Flamengo. Então, fica aqui meu apoio e minha energia positiva ao Nuno Campos. Falando do time profissional, galera, o técnico do Bayern de Munique, Kompany, disse que não ficou surpreso com a vitória de 3-1 do Flamengo sobre o Chelsea. Rapaz, abre aspas aí para o Kompany. Não estou surpreso. Quando eu vi Danilo e Jorginho em campo pelo Flamengo, conheço o talento desses caras. Trazem muita experiência para o time. Então não fiquei surpreso. Os fãs sul-americanos adoram o jogo, adoram a Copa do Mundo de Clubes. Nada pode ser desculpa para nós. Temos que querer mais do que eles. Temos que ter a mesma vontade que eles. Até mais. Tá aí o Kompany. Eu concordo com ele. Aí a gente volta para o assunto lá do começo do vídeo. Estão tentando desvalorizar as vitórias dos brasileiros, mas não vai desvalorizar. Não vai desvalorizar. Inclusive, é até chato ficar comparando qual foi a melhor vitória do Botafogo ou do Flamengo. Sabe, é chato. Não, as duas vitórias foram sensacionais. Óbvio que a do Botafogo chama muita atenção porque foi em cima de um PSG campeão da Champions League, mas independentemente disso, como o Flamengo jogou, como o Botafogo jogou, o que importa é que os clubes brasileiros ganharam. E eu tô nessa. Eu vou ser a favor dos brasileiros e até mesmo dos sul-americanos contra os europeus nessa Copa do Mundo de Clubes, que eu repito, está sendo uma baita competição. Até a música é legal. Até a música é legal, cara. Não tem jeito. Então, enfim, por falar nisso, o Flamengo nas oitavas de final já está definido, em primeiro colocado do seu grupo. O jogo também já está, a data do jogo das oitavas também já está definida, tá? Dia 29, anota aí na sua agenda, 5 horas da tarde. Cai num domingo, vai preparando o churrascão, organizado aí com a galera, você que não está nos Estados Unidos, então já vai marcando esse evento aí, domingo, dia 29, 5 horas da tarde será o jogo das oitavas. E o Flamengo pode pegar o Benfica, o Boca. Eu tenho a minha opinião, eu quero pegar o Benfica. Muita gente me chama de louco, falando, mas o Boca vive um momento horrível na temporada, nem Copa Sul-Americana está disputando, mas, gente, é o momento. A torcida do Boca invadiu os Estados Unidos. Os caras estão com sangue nos olhos, sabe? Os caras querem dar a vida em campo, vão se superar em campo. O Benfica vive um momento horrível também, e a gente pode perceber um Benfica um pouco nem aí para essa competição, pelo menos no jogo que eu vi contra o Boca. Eu acho que o melhor seria o Flamengo pegar o Benfica pelo momento da competição. Inclusive, seria maravilhoso se o Flamengo ganhasse mais de um time europeu nessa competição. Imagina, o Flamengo passa o carro no Benfica também. Sabe, é óbvio que eu queria ver um Flamengo e Boca, não vou negar para vocês. Na Libertadores, um dia, ano que vem, talvez, mas nessa competição, nesse momento, pensando no melhor para o Flamengo para chegar às quartas de final, eu acho que o melhor é o Benfica. E o fator torcida conta muito, gente. Vamos lá, no jogo do Flamengo na estreia contra o Esperança. A torcida do Flamengo não foi em grande número, tal como foi contra o Chelsea. Olha o desempenho contra o Chelsea. Os próprios jogadores do Flamengo falaram isso, cara.
O Felipe Luiz fala isso. Torcida faz diferença sim. E a torcida do Boca invadiu os Estados Unidos. Eu não quero pegar o Boca, eu estou torcendo para o Flamengo pegar o Benfica e eu quero a sua opinião. Você concorda comigo? Discorda? Acha melhor o Boca? Enfim, comenta bastante aí, porque esse é o legal, essa interação entre a gente aqui no canal Vene Casagrande. E para finalizar nosso vídeo, pela classificação às oitavas de final, o Flamengo ganhou mais 7 milhões e meio de dólares, um pouco mais de 41 milhões de reais. Vene, quanto que o Flamengo ganhou até o momento com essa competição? 152 milhões de reais até o momento. Vamos lá. 16 milhões de dólares pela participação na Copa do Mundo de Clubes, 2 milhões de dólares pela vitória em cima do Esperance, 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Chelsea e agora 7 milhões e meio de dólares pela classificação às oitavas de final. E o Flamengo pode ganhar mais 2 milhões de dólares se vencer o Los Angeles no jogo de terça-feira. E a diretoria, entre aspas, já mandou recado interno. Tem que vencer, pensando no valor. Se empatar, ganha apenas 1 milhão de dólares. Então, vencendo. Então, eu não sou a favor de time totalmente reserva, como muita gente está levantando a possibilidade. Talvez você mesclar e não vejo nenhum problema nisso. O elenco do Flamengo é extremamente forte, justamente para o técnico Felipe Luiz tomar esse tipo de decisão em determinados momentos da temporada. Então, até o momento, o Flamengo faturando aí 152 milhões de reais com a competição no Mundial de Clubes. E vem mais, hein? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Forte abraço e fui! É isso aí, nação rubro-negra. Eu quero a sua opinião sobre qual será o melhor adversário para o Flamengo nas oitavas de finais. Boca Júnior ou Benfica? Quem será aí que deve ficar com a segunda colocação do grupo C desse Super Mundial e ser o adversário do Mengão Malvadão na próxima fase do torneio mundial? Flamengo aí, será que pode ser um confronto sul-americano? Como o Vene falou, é um confronto um pouco mais difícil por fator de torcida, o apoio. Sabemos a força que o Boca Juniors tem, apesar de estar em mau momento. E contra o Benfica, que seria interessante o Flamengo conseguir se sobrepor sobre mais um rival europeu. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.